E aí pessoal, beleza? Aqui é o Valder de novo. Eu estou fazendo aqui nessa série de vídeo alguns exercícios resolvidos do livro Sampaio e Calçada, tranquilo? Esse capítulo é sobre velocidade média, mas alguns desses exercícios dá para a gente resolver usando o movimento retilíneo uniforme e as suas fórmulas. Então, sem mais delongas, eu vou resolver aqui o exercício número 22 do livro Sampaio e Calçada, beleza? Então tá, vamos lá, sem mais delongas, vamos resolvê-lo. Primeira coisa para a gente poder resolver um exercício de qualquer matéria, mas o de física principalmente, é você anotar aqui os dados da questão. A questão número 22 fala que um veículo vai de uma cidade A para uma cidade B. Então vamos desenhar aqui também, né, para ficar mais fácil a gente visualizar. Então aqui é uma cidade A, aqui a estradinha, ó. Aqui eu vou chamar de cidade B. Tranquilo. Aqui, olha, a cidade A, a gente que escolhe, né, arbitrariamente, mas se o exercício não falar, a gente pode escolher. Eu vou falar que ela é o ponto 0 metros. Aqui no exercícios também fala, né, que a cidade A fica a 400 quilômetros da cidade B. Então eu vou colocar aqui, olha, esse último ponto aqui da cidade B, 400 quilômetros. Não sei se vai caber, né, mas... não ficou lindo não, mas dá para entender. Uma cidade fica a 400 quilômetros uma da outra. Bom, aqui falou que a viagem demorou 8 horas, né? Então aqui nós temos que o tempo que a viagem demorou foi de 8 horas. Então foi uma viagem de 8 horas. A posição final é 400 quilômetros. A posição inicial é igual a 0 quilômetros. Nós temos aqui a distância, o tempo, o espaço inicial e o espaço final. Beleza. Agora vamos à pergunta. A pergunta é: qual a velocidade média do veículo nesse percurso? Olha, a velocidade média, ela não é a mesma coisa que falar que é um movimento retilíneo uniforme. Tranquilo. Então aqui a gente pode resolver tanto com a fórmula do movimento retilíneo uniforme quanto da velocidade média, porque essa questão aqui seria uma questão de velocidade média, tanto que está no enunciado escrito velocidade média. Mas se você manter a mesma velocidade do início do trajeto até o final do trajeto, a sua velocidade média vai ser igual à velocidade que você manteve uniforme, tá? Bom, como a proposta da questão é de velocidade média, vamos resolvê-la usando velocidade média. Então tá, a velocidade média é igual à variação de posição ou de espaço dividida pela variação de tempo. Se ele falou aqui que a duração da viagem já foi de 8 horas, então a gente tem que a variação do tempo durante a viagem foi de 8 horas. Até aqui está tranquilo. Agora, a variação de tempo aqui já tem que ir igual a 8, né? Agora a gente precisa da variação de espaço. Horas, pois ele começou a viagem do ponto 0. De 0 até 400, a variação foi de 400 quilômetros, né? Então tá. Aqui ele não especificou se ele quer a velocidade média em metros por segundo ou em quilômetros por hora. Então eu vou, como aqui está em quilômetros a distância e como o tempo está em horas, então eu vou fazer em quilômetros por hora, porque a questão não está pedindo muito além disso. Então vamos continuar aqui. Vamos continuar aqui a questão. Pronto. Aqui nós temos que a velocidade média... que massagem boa, meu filho. Continua. Minhas costas. Trem boa. Aqui meu filho está fazendo massagem nas minhas costas enquanto eu estou resolvendo a atividade. Isso aqui que é até luxo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui na câmera. Aqui, ó. Meu filho fazendo massagem nas minhas costas.
Dá oi pro pessoal, filho. Oi, pessoal! E aí? O meu pai tá fazendo um vídeo super legal. E aí? A gente vai se divertir hoje, né? Então, hoje é dia de estudar, então vamos lá. Então vamos lá, galera. Escutaram o menino, a gente vai estudar. Então, beleza. Deixa eu voltar aqui pra questão, né? Então, opa, ficou de cabeça pra baixo, porque eu coloquei a câmera errada, né? Lógico. Então, vamos lá, ó. Então, eu tenho que a variação de posição é de 400 quilômetros, né? Então, aqui, ó, eu posso colocar aqui direto que a velocidade média é igual a 400 dividido por 8. Agora tem que ter aquele macetezinho da matemática, né? Em vez de achar aqui o 400, eu posso ver qual múltiplo de 8 é igual a 40. Que número vezes 8 é igual a 40? É o número 5, né? Então, eu coloco aqui que é igual a o 5. Mas seria se fosse 40. Como é 400, o 400 tem um zero a mais do que o 40, então eu coloco aqui o zero na frente do 5. Então, eu tenho uma velocidade média de 50. A velocidade média dele, então, tem que ser em alguma coisa, né? No caso aqui, vai ser 50 quilômetros que ele vai andar, né, em cada hora. Então, que é a mesma coisa de falar que ele está com velocidade de 50 km por hora. Isso aqui foi uma questão facinha de velocidade média, pessoal. Agora, se eu quisesse usar movimento retilíneo uniforme, ela poderia também? Poderia. Por quê? Porque se eu tivesse mantido nessas 8 horas a mesma velocidade de 50 km por hora, a velocidade deste corpo aqui, né, média também seria de 50 por hora. Estaria errado se eu fizesse isso numa prova aberta de física de universidade? Estaria, porque ele pediu velocidade média. Aqui, usando essa outra fórmula aqui, eu vou chegar no mesmo resultado. Mas o professor, seus podem alegar o seguinte, pode alegar que você não pode afirmar que a velocidade durante todo o trajeto foi de 50 por hora, né? Porque ele pode ter ficado umas 2 horas a 0, depois ele pode ter ficado mais algumas horas a 1000, não interessa a velocidade que variar dele, o importante é que em 8 horas ele tem que andar 400 km, e essa primeira fórmula satisfaz essa condição. Agora, também daria certo se usasse aqui a fórmula de movimento retilíneo uniforme. Deixa eu fazer aqui para vocês uma fórmula de movimento de retilíneo uniforme, né? Seria S é igual a S0 mais velocidade multiplicada pelo tempo. Essa aqui é a fórmula do movimento retilíneo uniforme. O S a gente sabe aqui que é 400, é igual a 0 mais velocidade que a gente não sabe, né? Multiplicado pelo tempo, que são 8 horas. No final a gente vai chegar numa fórmula bem parecida, né? Aqui nós temos que 400 é igual a 8 multiplicado pela velocidade. Aqui nós temos que velocidade vezes 8 também é igual a 400. Então a velocidade tem que ser um número que vezes 8 vai ser igual a 400. Como é que eu descubro isso numa equação do primeiro grau? O 8 está aqui multiplicando, né? Então o 8 vai para cá dividindo. Velocidade é igual a 400 dividido por 8, que é igual a 50 km por hora. Daria certo a resposta também, né? Você conseguiriam achar a resposta num vestibular igualzinha, mas com essa ressalva. Se você fizesse isso numa prova aberta de uma universidade, talvez você perdesse os pontos, né? Porque aqui eu trabalhei como se a velocidade fosse o tempo todo 50 km por hora, né? Usando essa fórmula aqui, eu estou afirmando que a velocidade foi constante, e quando na verdade a velocidade pode ter sim variado, mas a velocidade média durante o trajeto foi de 50 km por hora. Vou até circular aqui, ó. Circular não, aquadradizar. Pronto. Então aqui eu tenho
a velocidade média. A resposta à questão número 22 é de 50 km por hora. Então é isso aí, pessoal. Valeu. Um abração para vocês. Até mais. Tchau. Ah, e quem gostou, clica no gostei aí, beleza? Sorrisão maroto. Joinha maroto. Ok.